Tudo. Hoje no nosso quarto e último dia de acampamento. Graças a Deus por tudo que já aconteceu, graças a Deus porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Vamos orar para iniciarmos o nosso culto. Eu vou pedir a todos que se coloquem de pé e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nessa manhã queremos te agradecer por estarmos presentes em tua casa, em teu acampamento, para prestarmos mais um culto a Ti, meu Deus. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, por tudo que aconteceu aqui nesses dias, por todas as lições aprendidas, todas as brincadeiras e amizades que foram feitas e criadas, meu Deus. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Queremos te pedir perdão por nossas falhas e nossas transgressões, mas que nesse momento a Tua palavra entre em nossos corações através da pregação da mesma. Venha, Senhor, estar conosco durante esse restante de dia, que tudo seja conforme a Tua vontade. Esteja com cada um de nós, é o que te oramos e te pedimos, em nome de Jesus, e amém. Eu convido aqui à frente a equipe de louvor para entoarmos o hino número 96 do Cantor Cristão. Ainda de pé, vem.
os irmãos poderem se assentar, a equipe de louvor também pode se assentar. Ontem, Emily fez uma pequena brincadeira, uma pequena dinâmica de perguntas e respostas e eu decidi continuar hoje, mas vai ser bem tranquilo, bem sucinto. Maria Helena, qual foi o nome dos 2 primeiros seres humanos que foram criados? Boa. Vamos lá, Manu, me fale o nome de 2 discípulos. Bom. Sofia, quem foi o personagem da Bíblia que construiu uma grande arca? Johnny, segundo os escritos originais, qual é o 12º membro da genealogia de Jesus partindo de Davi? Meus irmãos, agora teremos uma parte especial com a irmã Jeane. Estamos aqui, sentindo sua presença, sua graça e seu amor, sua graça e seu amor. Foi lá na cruz que Jesus deu no seu perdão. Graças te damos por dar-nos a salvação. Só pela graça de Cristo nos deu perdão. Graças te damos por dar-nos a salvação. Só pela graça de Cristo, só pelo amor do meu Deus, não há esforços de homens que nos conceda o céu. Só pelo sangue de Cristo estamos aqui, sentindo sua presença, sua graça e seu amor. Foi lá na cruz que Jesus deu no seu perdão. Graças te damos por dar-nos a salvação. Só pela graça de Cristo estamos aqui. Só pelo amor de Jesus nos deu seu perdão. Só pela graça de Cristo, só pelo amor do meu Deus, não há esforços de homens que nos conceda o céu. Só pelo sangue de Cristo estamos aqui, sentindo sua presença, sua graça e seu amor, sua graça e seu amor, graça que nos salvou.
Amém. Convido a equipe de louvor. Vamos continuar louvando com o cântico Uma Linda Canção. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É o amigo Jesus, é o amigo Jesus. Ele é Deus, Ele é bom, é verdade. Só nele encontrei esta paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É o amigo Jesus, é o amigo Jesus. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor, é verdade. Só nele encontrei esta paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Amém. Vamos ainda entoar Rumo ao Porto Seguro e eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Meu barco navega no mar de águas revoltas sem paz, terríveis trovões, tempestades de alto mar. Eu vou confiante, pois sei que o meu Redentor vai também e tem em suas mãos o controle da embarcação. Se tento de mal controlar, quase deixo o barquinho afundar, pois meus braços não podem a força do mar suportar. Cristo então me estende sua mão e controla a embarcação, sorrindo pra mim oferece a salvação. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sobre as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Depois que entreguei a Jesus o rumo da embarcação, não tive mais medo das ondas do alto mar. Em breve irei atracar no mar onde a água é cristal e onde estarei para sempre liberto do mal. Só então saberei como foi que Jesus até aí me guiou. Só então saberei como foi que Ele o barco salvou. Finalmente atraco no cais, que alegria poder encontrar os barcos de
de pé, vamos agora recitar o nosso tema, o tema do nosso acampamento, o viver pleno do crente em unidade e maturidade. Vamos lá, todos juntos? O viver pleno do crente em unidade e maturidade. A nossa divisa, Efésios 4:13. Todos juntos? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. Amém? Ainda de pé, agora cantaremos o cântico Foi Bom Conhecer Você, e na oportunidade os irmãos vão se cumprimentar, daquele bom dia. Se não deu ainda aquele abraço apertado, nosso último dia de acampamento, desses dias aqui vivendo juntos, compartilhando experiências, histórias e aprendendo. Vamos lá? Sua presença que nos trouxe alegria e de prazer a nossa alma transbordou. E agora somente as crianças vão cantar para você. Sua presença que nos trouxe alegria e de prazer a nossa alma transbordou. Agora somente os jovens vão cantar para você. Foi bom conhecer você. Sua presença que nos trouxe alegria e de prazer a nossa alma transbordou. E agora somente os senhores vão cantar para vocês. Sua presença que nos trouxe alegria e de prazer a nossa alma transbordou. Agora somente as senhoras vão cantar para vocês. Sua presença que nos trouxe alegria e de prazer a nossa alma transbordou. Agora toda a igreja vai cantar para você. Foi bom conhecer você. Amém. Os irmãos podem se assentar. Teremos ainda o nosso hino número 108 do Canto Cristão. Quando Cristo nos encontrar do céu, mandar tocar. Quando o dia muito glorioso lá romper e os remidos dessa terra meu Jesus incorporar e fizessem tua chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar. Quando os crentes ressurgidos o saudarem no poder e fizessem tua chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lidarei contra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o vapor aqui cessar e fizessem tua chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém. A equipe de louvor pode se assentar. E agora eu passo a palavra para o nosso querido pastor Adriel.
Irmãos, bom dia a todos. Graça e paz, amém? Glória a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos no nosso último culto aqui desse retiro e finalizaremos hoje aqui o capítulo 4 de Efésios, completando essa jornada que tivemos juntos, de estar extraindo do texto sagrado tantas preciosidades para a nossa vida. Amém? Vamos estar então lendo Efésios 4, versículos do 25 ao 32. Está meditando aqui sobre o amor e santidade. 25 a 32. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Vamos orar nesse momento? Curvar nossa cabeça diante do Senhor, o Rei dos Reis. Esteja clamando ao Senhor pela sua vida. Esteja pedindo a Deus que o Espírito Santo venha a lavar a nossa vida com a Escritura Sagrada, com esse lavar purificador, renovador da Palavra de Deus em nós, o Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa fazer aquela faxina em nosso interior. Que o Senhor purifique nossos pensamentos, purifique nossos olhos, nossos membros, nosso coração. Vamos pedir ao Senhor pela pregação também, que seja pautada nas Escrituras, que seja poderosa em nós, que a palavra do Senhor possa nos confrontar, mas também possa nos estimular a encorajar e a sermos mais santos e mais amorosos também. Senhor Deus bendito, obrigado, Pai, pela noite em paz de descanso, por esse dia abençoado, pelo alimento, pela doce comunhão na presença do Senhor, Pai. E pela graça de estarmos juntos louvando ao Senhor, servindo juntos, sendo servidos também. Que Deus abençoe as mãos que trabalharam e cada um, ó Deus, e recompense. Que nós como igreja venhamos a crescer sempre juntos, ó Deus. Perdoe nossos pecados, Pai. Perdoe meus pecados, de cada um aqui. E que nos ajude, Senhor, a pôr em prática toda a Tua palavra, a compreender as doutrinas mais profundas, ó Deus, do Evangelho, mas não parar por aí, mas pô-las em prática em nossa vida. E ornar em tudo, adornar a nossa vida com a doutrina do Senhor. É o que nós rogamos a Ti, ó Deus, que nos use, mesmo sendo falhos, ó Deus, e que nos esconda atrás da cruz de Cristo, para que Ele receba a glória, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Primeiro, irmãos, quero dizer que cada exortação que temos feito aqui no púlpito é primeiramente feita a mim, claro, a palavra do Senhor, tanto na preparação dos sermões, como nesses dias na meditação aqui,
Deus tem também me confrontado e encorajado também. Então vamos, os versos iniciais, vamos aprender sobre as instruções para a nova vida. Instruções para essa nova vida. Nós temos falado sobre esse chamado, essa vocação para uma vida digna do Evangelho, digna de Deus, ou seja, compatível. E Deus, ele não apenas dá, como nós vimos, uma ordem, uma missão, mas ele dá todas as instruções para que venhamos a obedecer fielmente e sempre com clareza, que o Senhor ele deixa muito claro para nós, como um Pai bondoso, aquilo que nós não devemos fazer e aquilo que nós devemos fazer. E então teremos essa vida perfeita no sentido de maturidade, uma vida completa. A ser uma pessoa completa, madura, que é claro que somos pecadores, estamos sempre carecendo da graça de Deus, mas alguém irrepreensível, e para isso que nós somos chamados, é alguém que não seja digno de repreensão, de ter que ter sempre alguém corrigindo, puxando a orelha, não faz isso, não faz isso, porque a sua vida já é disciplinada na palavra do Senhor, de modo que o Senhor já lhe corrige ali nas Escrituras, na sua devocional, e ele já vai buscando essa melhoria. Então diz, por isso, deixando a mentira. Por isso, por quê? Nós estamos aqui numa continuação. Ele fala por isso, então ele está remetendo ao que já foi dito anteriormente. Então o verso 24, que nós lemos ontem, então primeiro, verso 22, despojar do velho homem, ou seja, despir aquelas vestes sujas e contaminadas pelo pecado, aquela velha natureza que já foi crucificada com Cristo. Aí então renovar no espírito do nosso entendimento. Temos um espírito novo agora. Agora nós temos a capacidade e esse direito de ser revestido desse novo homem, criado não segundo o homem, segundo Adão, mas segundo Deus, segundo Cristo Jesus, que é o nosso representante oficial. E aí esse homem, segundo Deus, ele deve andar em justiça. A justiça, lembra que nós falamos ontem? E a retidão, que procedem da verdade. A retidão é a pessoa para com quem? Andar em retidão é você e Deus. E a justiça é você com a sociedade, o próximo. É uma vida perfeita, completa, que não falta. E essa nova vida procede da verdade. Então, já que essa nova vida que nós temos procedem da verdade, podemos viver em mentira? Então, Paulo argumenta logicamente que não. Então, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E ele vai dar algumas instruções. Então, uma vez que esse homem que anda em justiça e retidão procede da verdade, é esperado que ele também fale a verdade, viva na verdade, não venha a ter uma vida dupla. Jesus condenou isso muito fortemente, chamando os fariseus de hipócritas, porque eles tentavam demonstrar uma santidade exterior, alongando as orlas da veste, as franjas, filactérios, ficam fazendo aquelas orações longas na frente dos outros, tentando aparentar algo que não existe na sua vida. Então devemos ter esse cuidado, falar a verdade e viver na verdade também. A verdade, é claro, deve ser dita a todos, tanto no nosso convívio com os descrentes, como com os crentes. Mas quando um irmão mente para um crente, outro irmão, na verdade é esperado muito pouco desse cristão. Porque ele está mentindo contra aquele que foi comprado pelo sangue de Cristo, assim como ele foi também. Aí diz que nós não devemos mentir porque somos membros uns dos outros, ou seja,
participantes do mesmo corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor espalhada pela terra, então ele é uma parte sua. Assim como os irmãos são parte de mim também. Se eu minto ao irmão, eu minto para mim mesmo. Assim como no casamento, a palavra de Deus diz que o marido deve cuidar da sua esposa, alimentá-la, porque quem que vai afligir o seu próprio corpo? Quem que vai deixar de alimentar a si mesmo? E então ele diz que aquele que cuida de sua esposa está cuidando de si mesmo. Da mesma forma, no corpo de Cristo, irmãos, nós que somos a noiva do Senhor Jesus, quando cuidamos e falamos a verdade ao nosso irmão, estamos fazendo bem ao corpo em geral, inclusive a nós mesmos. Agora, quando ofendemos, lembre que você está ofendendo ou mentindo para a noiva de Cristo. Será que Cristo gosta? Será que o noivo ia gostar? Quando nós ofendemos algum irmão, alguma irmã, e estamos mexendo com o dono desse irmão, dessa irmã, que é o Senhor Jesus Cristo. Então veja a seriedade, a gravidade, por isso que Paulo fala, deixe a mentira e fale a verdade, cada um a seu irmão. Porque é esperado muito pouco de um crente que vive mentindo para outros crentes. Pois se ele tem coragem para mentir aquele por quem Cristo morreu, o que essa pessoa vai fazer no mundo então, hein? Coisas piores. Falar a verdade inclui também a confissão de pecados ocultos. E isso aí que é difícil, hein? Mas Tiago diz, confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Então deve haver também, irmãos, conversas difíceis, assim como o noivo e a noiva. Eu lembro que quando estava noivo com Lorena, nós tivemos muitas conversas difíceis. E isso trouxe muita maturidade, graças a Deus, no começo do casamento também. Então, assim também no corpo de Cristo deve haver essas conversas difíceis. É aquele toque na ferida mesmo. E só assim aquela ferida vai fechar e vai cicatrizar. Então, isso inclui a confissão de pecados. Alguns de nós acreditam, agora falando sobre a ira, que não se pode irar. Né? O verso 26 diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Mas devemos entender duas coisas. Primeiro é que nós não podemos nos irar injustamente, ou seja, um ódio pecaminoso, um ódio egoísta, só porque alguém feriu o seu ego, né, o meu ego. Então essa ira de fato não deve existir na vida do crente, por mais difícil que seja controlá-la, né? Mas a outra coisa que devemos entender é que se for uma ira justa, uma ira que parte de um princípio santo, essa ira é até incentivada nas Escrituras, como nós acabamos de ler. Irai-vos. Podem se irar. Se for uma ira, uma causa justa, uma causa santa, devemos nos irar. Porque aquele que não se ira, irmãos, contra a injustiça, ele está sendo conivente com aquela injustiça. Ele não está acusando o pecado, ele não está acusando aquela injustiça, então aquela injustiça vai continuar existindo e ele mesmo vai estar sendo injusto por estar talvez se compadecendo de alguma causa e não se irando. Então a Bíblia nos incentiva sim a irarmos contra a injustiça. Mas existe algo a ser feito. Eu posso viver irado? Não, porque aquela ira justa vai virar uma ira injusta e pode partir para uma agressão verbal, né, ou até física. Então, o que Paulo propõe, ordena, é que esse sentimento ele deve ser resolvido logo, o quanto antes. Deve ser mantido sobre
o rígido controle do seu espírito. Deve controlar e não ser controlado pelas emoções. Porque, irmão, senão a igreja ela não subsistiria. Se todos nós irarmos e fôssemos resolver na ira, imagina como que seriam as assembleias da igreja. Já houve muitas assim, né? Infelizmente. Então a pessoa está na carne, está carnal ali. Ó. Então que seja resolvido logo. Quando? Antes do sol se pôr. Paulo fala, não se põe o sol sobre você. Ele quer dar um sentido de urgência. Você pode sentir ali o tempo, aquela ira, mas aí você vai racionalizando e vai pensando formas de resolver aquela situação e então pedindo amor e com sabedoria vai tratar aquela questão. Inclusive se for contra alguma pessoa, né? Que seja resolvido com amor e com sabedoria e mansidão. Pois assim, nós não estaremos dando lugar ao diabo. Verso 27, não deis lugar ao diabo. Às vezes, irmãos, Satanás ele nos tenta. Mas tem momentos que parece que somos nós que tentamos Satanás. Como assim? Nós tentamos o diabo para nos tentar. Porque se fazemos algo, ou estamos em um lugar que não deveria, ou com uma pessoa que não deveria, ou alimentando um sentimento demais, como a ira, como nós não deveríamos, nós estamos falando para Satanás, Senhor, você pode me tentar, que eu estou dando brecha, estamos dando lugar ao diabo, se nós não resolvemos logo e fazemos assim como Jesus disse, se teu olho te faz pecar, arranca, joga fora, e então não daremos lugar ao diabo. Então, quando fazemos isso, estamos alimentando demais aquele pensamento, ou num lugar que não deveria, com uma pessoa que não deveria, falando um assunto que não deveria, ou pesquisando algum site, por exemplo, que não deveria. Então, esse já é um pecado de premeditação, que você já havia premeditado, organizado, e ali acaba caindo em outro pecado por ato ou por pensamento. Então, essa é a nova vida com Cristo, irmãos. Quando fala sobre a mentira, por exemplo, como nós já dizemos, não falar mentira, a palavra em grego ela significa uma falsa aparência. É algo falso, algo que não é verdadeiro, algo hipócrita mesmo. Da mesma forma, não devemos andar com ira para que não venhamos a dar lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, mas trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é bom, honesto, digno de respeito, para que tenha o que acudir ao necessitado. Aí vemos que o evangelho, ele é radicalmente diferente de todas as religiões. Nesse capítulo nós observamos isso também. Por quê? Primeiro porque o evangelho vem do céu, as outras religiões vêm do inferno. A sabedoria humana e diabólica provém do inferno, porque não é uma sabedoria santa. Então o evangelho, ele não propõe apenas um estilo de vida. Como nós falamos no outro sermão, muitos têm seguido, entre aspas, o cristianismo hoje como se fosse um estilo de vida, em que você adquire aquelas roupas ali evangélicas, você adquire o linguajar evangélico, de ficar falando paz do Senhor, graça e paz. Não estou falando que isso é errado, mas há muitos que adquirem essa linguagem. Aí você frequenta ali a igreja como se fosse um clube, um shopping center, mas não há uma mudança de vida e de caráter. Então o evangelho ele difere, o evangelho verdadeiro, o único que existe, difere radicalmente, porque não é o estilo de vida, é a própria vida, ao que estava morto. Ele é a vida, ele não é um adereço na vida de alguém. Eu sou isso e cristão também. Eu trabalho em tal área, eu faço tal coisa, tenho um hobby tal e sou crente também.
Não, irmãos, porque estávamos mortos e ele nos deu vida, como falamos muito enfaticamente ontem. Então, Paulo orienta aquele que era ladrão que não apenas pare de roubar, mas que trabalhe com suas próprias mãos, com honestidade. E essa palavra trabalho aí, no original, ele dá a entender que é fadigar mesmo, está exausto, para ter como ajudar aquele que necessita. Ou seja, o que antes tirava do outro, ele não apenas não trabalhava, como ele ainda tirava do outro, que é errado, é lógico. Agora ele tem que trabalhar, e Paulo fala, você vai trabalhar tanto, você vai ficar exausto, você vai fadigar, você vai empenhar a sua vida nesse trabalho, você vai ter que aprender a gostar de trabalhar para aquele que era ladrão. E agora, em vez de tirar de alguém, ou apenas de parar de tirar, você vai ainda dar para quem precisa. Aí eu pergunto, irmãos, o que faz isso se não for o evangelho? Mudar. É que aqui, irmãos, não é uma mudança apenas de hábitos. É uma mudança de afetos. É uma mudança de amores. É uma mudança de onde está o coração da pessoa. Antes o seu coração estava ali no seu prazer de obter, de adquirir, de extorquir do outro. Agora Cristo vai lá e tira esse coração ruim, miserável, coloca um Espírito Santo e reveste esse homem do novo ser criado agora com base em Deus e não apenas no homem. E isso só o Evangelho é capaz de fazer. Muda o foco, muda o amor, muda o centro do seu coração. Da mesma forma, com a boca, ele vai falar aí. Não saia, verso 29, da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Então não é simplesmente parar de usar palavras torpes. Eu tenho um mau hábito de falar palavrão, alguém diz. Aqui não é apenas parar ou controlar, é você realmente sentir nojo daquilo. E o que dá nojo ao pecado, irmãos, é o Espírito Santo em nós. Porque aquele que não tem o Espírito Santo, ele apenas pode tentar controlar um mau hábito, deixar de fazer esse mau hábito, colocar um hábito bom. Mas a mudança no ser e no coração é só o Espírito de Deus. Então ele parar de falar essas palavras torpes, mas usar a boca, não apenas ficar quieto, mas usar para abençoar e transmitir graça àqueles que ouvem, para que sejam abençoados. Torpe significa algo podre. Torpe é algo podre, é algo inadequado para o uso. É impróprio para o uso, é algo que não deve existir, está podre. É a palavra torpe. Palavras baixas, palavrões. Então, é não apenas abandonar esse vício pecaminoso, mas usar a nossa boca como instrumento de Deus, como boca de Deus aqui nessa terra, para edificação, ou seja, para algo proveitoso, para algo que vai agregar. E nós devemos fazer aquela reflexão. Como têm sido nossas palavras? Do que nós temos falado? Na maior parte do nosso dia, com os colegas de trabalho, com os descrentes, com os crentes, sozinho, com o esposo, com a esposa, com filhos, com pais, com amigos. Então a Bíblia diz que nós daremos conta ao Senhor de cada palavra proferida inutilmente. Aí você pensa assim, foram muitas palavras. Então, irmãos, que Deus nos ajude nessa missão de proferir essas bênçãos. Faça assim como Isaías, vamos fazer, né, como Isaías. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei.
E então o Senhor envia aquele anjo com aquela brasa ardente, viva do altar e purifica os lábios de Isaías. E só então Isaías vai conseguir, vai poder, vai ter o direito, a capacidade de pregar sobre as coisas de Deus. Então Tiago vai dizer, pode da mesma fonte sair água doce e água amarga? Não. E por que do nosso coração, às vezes, sai na nossa boca, saem coisas boas para edificação e às vezes coisas ruins para a maldição? E devemos ter tanto cuidado porque nós costumamos amaldiçoar quase tudo, irmãos. Quando reclamamos do calor, do frio, do presidente e da direção da igreja e daquilo outro. Sempre reclamando, palavras com amargura. Então devemos não apenas ter esse cuidado, mas usar para edificar aquelas pessoas. O que eu posso dizer para aquela pessoa ali, ao meu redor, que vai impactar a vida dela, que vai edificá-la, fazer com que ela construa uma vida ali espiritual. Então deve haver esse autoexame, como nós dizemos aqui. E é interessante aquilo que, como nós já dizemos ontem, que assim como uma criança, né, um filhinho, Deus nos trata, não falando apenas sobre o que não deve fazer, mas dando clareza, dando ordens positivas para nós fazermos também. Então não é apenas parar de mentir, mas também contar a verdade. Não apenas parar de falar besteiras, blasfêmias, mas falar aquilo que edifica, aquilo que agrada a nosso Deus e aquilo que edifica os irmãos. Então, Jesus, ele nos pedirá contas. Muitas vezes é melhor calar do que falar, irmãos. Porque aqui diz, no verso que nós lemos agora, 29, não cede da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente é que for boa para edificação, conforme a necessidade. Então, se não há necessidade, às vezes a gente vai querer ajudar, acaba atrapalhando. Então, se não há necessidade, é melhor o quê? Calar, né? Diz que falar é prata e calar é ouro. Alguém falando, ele às vezes fica cheio de si, né? Mas é a prata. Quando ele cala, ele vê que é melhor ainda do que ter falado. É ouro. Até alguém atribui a Sócrates a parábola das 3 peneiras. Os irmãos já devem ter ouvido. Peneira da verdade, peneira da bondade, peneira da necessidade. Então pensamos em algo. Ouvimos algo e vem aquela vontade de compartilhar para alguém. Aí você pensa, passa pela primeira peneira? É verdade isso que eu vou falar? Eu vi com meus olhos, uma pessoa de confiança me falou, é uma fofoquinha, é aquilo que quando a pessoa me disse, eu falei assim, eu não tenho certeza, mas aconteceu isso e isso. Ou então eu ouvi de fulano que falou, de ciclano que foi assim. Então, se nós não sabemos se é verdade, a questão é, para que falar? Então, se não for uma verdade, ou se for algo que você tem dúvidas, então aquilo que você ia falar já para na primeira peneira, né? Já para ali. Segunda peneira, a bondade. Pronto, eu já analisei meu coração e vi que aquilo que eu vou falar é verdadeiro. Mas a questão é, será que é bom? Será que vai ser bom para aquela pessoa ouvir isso? Será que vai edificar? Será que devo dizer? Se não for bom, se não partir de uma motivação boa, se for talvez para desonrar alguém, né, ou humilhar alguém, então para por aí também. Aí a terceira peneira. Eu já vi que é verdadeiro, é um fato verídico. Eu já vi que é bondoso, vem no meu coração, a intenção é boa. Agora, será que é necessário? Terceira peneira, da necessidade. Às vezes, irmãos, aquilo que a gente vai falar não é necessário.
é melhor ficar quieto. E então, assim eu creio que agiremos com mais sabedoria no nosso convívio, tanto eclesiástico como também entre descrentes. Agora, o principal motivo, irmãos, de nós agirmos corretamente em todas as áreas que é aí o verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Esse é o principal objetivo, irmãos. Às vezes a pessoa fala assim, não pode falar isso ali no templo, mas aí fora do templo fala. Não pode usar tal roupa no templo, mas aí fora do templo usa, como se no templo ali você tem a presença de Deus e aí fora a presença de Deus é mais dissolvida. Você não tem tão forte a presença de Deus. Mas nós que somos crentes já maduros, nós sabemos, irmãos, claro, desde nosso discipulado lá, antes do batismo, que nós somos o templo do Espírito Santo. E que onde eu vou, o Espírito Santo vai. Onde eu estou, o Espírito Santo está. E o que eu falo, o Espírito Santo ouve. Lembra quando Jesus viu... tem até a ver com a parte da ira, né? Quando Jesus expulsou aqueles vendilhões e cambistas do templo, e os discípulos ficaram admirados, e lembrou do versículo lá do Antigo Testamento, o zelo da sua casa fará isso. Agora pense assim, o que Jesus expulsaria e sentiria raiva nesse templo aqui? Nesse templo, nesse templo aí, que é o seu corpo, que é o nosso corpo. Talvez, irmãos, nós estamos deixando adentrar nesse templo sagrado do Espírito Santo coisas que Jesus expulsaria. Alguns pensamentos, alguns desejos, motivações, até planos ou pecados ocultos que o Senhor se iraria bastante, porque está havendo uma profanação de algo sagrado, que é o templo do Senhor. Então, verso 30, não entristeçais o Espírito de Deus. O principal motivo de agirmos corretamente em todas as áreas não é para ter uma aprovação social, não é para ser considerado na sociedade um homem ou mulher digno de respeito, mas é porque nós não devemos entristecer o Espírito Santo da promessa, o próprio Deus Santo, que habita em nós e que nos resgatou das trevas. Então, vimos como o agir com as pessoas, a segunda tábua da lei é a justiça, a primeira é para com Deus, santidade e retidão. É aquela vida, como nós falamos, acho que no primeiro sermão, aquele lema, corandeu, diante de Deus. Estou sempre diante do Senhor, o Senhor tenho sempre diante de mim. Elias, o Deus dos exércitos, perante cuja face estou, sempre diante da face de Deus. Então, essa é a motivação, irmãos, para que nós venhamos a ter uma vida correta, santa e unida à igreja do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo não é um fluido, uma fumacinha, como alguns acreditam, mas é o próprio Deus, é a pessoa. Meu pai costuma falar assim, quando você vai pecar, o Espírito Santo não sai para dar uma volta, e você peca, depois o Espírito Santo entra de novo. O Espírito Santo fala, vou ali, aí você fica à vontade, peca tudo, depois o Espírito Santo volta. Não. Já pensou nisso? Que quando nós pecamos, nós estamos ferindo diretamente o caráter santo do Espírito que está habitando em nós. É o Deus Criador que criou a terra, o céu, o Espírito se movia sobre a face das águas, o Espírito do Senhor que derrubou os gigantes.
Irmãos, o espírito que pela mão de Davi, de Sansão, matou leões, matou o urso, derrubou o gigante Golias, derrubou exércitos, derrubou muralhas. O espírito, irmãos, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo espírito que opera em nós, amém? O espírito, irmãos, que usou com poder criador sobre o universo, o espírito que pela sua força mantém o universo, o espírito que fez proezas, que abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão, que fez fogo cair do céu, o espírito que com poder ressuscitou Cristo dentre os mortos, ele tem esse poder para operar em nós. É o poder para vencer o pecado. O espírito que fez José fugir lá da esposa de Potifar, né? O espírito que pelo seu poder os reis governaram Israel, Davi, Salomão. Então, por isso que Paulo fala muito fortemente lá em Romanos, agora que temos a graça, então podemos viver no pecado? Ele fala de modo nenhum, a expressão mais forte que você vai ver no Novo Testamento, de modo nenhum. Não. É incompatível, porque a graça, irmãos, e eu confesso que eu passei muitos anos sem entender direito o que era graça, porque eu achava, quando era mais novo, que a graça era só quando você pecava. Aí você ia recorrer à graça de Deus. Mas não é assim que funciona. A graça, ela é aquele poder que é efetuado em nós justamente para que nós não venhamos a cair. Por isso que Cristo diz a Paulo, a minha graça é suficiente a você, a minha graça te basta, você tem esse espinho na carne, mas a minha graça vai te sustentar. Então não recorra à graça quando eu caio, claro, recorro à misericórdia de Deus não me dar aquilo que eu merecia. Mas a graça atuante no crente, irmãos, poderosa no crente, eficaz, ela sustenta o crente, ela dá tanta alegria para o crente, tanto prazer, tanto contentamento, que o crente fala assim, eu não preciso pecar porque eu já tenho a graça de Deus. Porque o prazer, a alegria de ter a graça do Senhor comigo é infinitamente maior do que qualquer prazer miserável do pecado. Então esse Espírito, irmãos, que habita em nós. E Ele quer que nós relacionemos com Ele. Só assim teremos uma vida abundante, uma vida cheia. Lembra? Capítulo 3. Tomados por toda a plenitude de Deus. Arrebatados por toda a plenitude de Deus. Verso 4. A estatura da plenitude de Cristo. O homem perfeito, o homem completo. E capítulo 5. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. É ser controlado pelo Espírito. Alguém é controlado pelo vinho, outro é controlado pelo Espírito. Não encher com vinho, mas encher com o Espírito de Deus. Então, irmãos, até Cristo Jesus, nós vemos ele passava noites em oração, antes de decisões difíceis, antes de escolher os 12 apóstolos, ele virou a madrugada em oração. Mas você fala, mas era Jesus. Mas ele buscava o poder do Espírito de Deus. E além disso, irmãos, alguém diz o seguinte, que não seja a dor que me leve a Deus, mas sim a saudade da sua presença. Às vezes alguém fica esperando acontecer algo ruim, e quando acontecer algo assim, eu vou buscar mais a Deus. Não, irmãos, isso é tão fútil, que seja a saudade da presença de Deus. Imagina Jesus que passou a eternidade ali, na presença doce do Pai e do Espírito. Em outro momento ele fala, Pai, glorifica o teu nome, glorifica o teu Filho com a glória que nós tínhamos juntos antes da criação do mundo. E o Pai também, querendo ali estar junto com Cristo, ele fala, eu já tenho glorificado e ainda glorificarei. Jesus tinha aquele desejo de estar junto
com o Espírito Santo. Por isso que ele ficava tanto tempo ali em oração. E no meio de muita gente, de muitas demandas, Jesus passou dias inteiros apenas curando enfermos, ressuscitou mortos, expulsou demônios, pregou para multidões, alimentou multidões. Isso é muito importante, irmãos, mas isso não é mais importante do que nossa vida com Deus. Porque a nossa desculpa mais comum é: estou ocupado demais para orar. Essa é a nossa desculpa. Sendo que Jesus disse que devemos buscar em prioridade, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Essas demais coisas, quando diz lá no texto, não são coisas que a gente considera supérfluas. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, depois a gente pensa nas coisas mais simples da vida. Não. Jesus estava falando que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, quanto ao que comer, quanto ao que beber e quanto ao que vestir. Irmãos, comer, beber e vestir é coisa muito importante ou não? É muito importante, é básica para a nossa sobrevivência e para a nossa dignidade. Comer, beber e vestir. Mas ele está falando assim, por mais que a nossa carne anseie, por mais que a nossa vida precise desesperadamente comer, beber e vestir, senão a gente morre. Mais importante ainda do que isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E aí, uma vez buscado esse reino e a pessoa de Deus, aí sim nós vamos ter como pensar nessas outras coisas que também são importantes, mas não são tão importantes. Quantos irmãos que perderam a dignidade aos olhos humanos da sociedade porque buscaram em primeiro lugar o reino de Deus, que andaram nos antros deste mundo, em covas, em sepulturas, sofrendo perseguição, que passaram fome, que passam ainda alguns sede, que não tem nenhuma roupa direito para vestir. Profetas que passaram por coisas muito constrangedoras, porque Deus havia mandado. Alguns profetas que tiveram que alimentar e esquentar a comida ali em esterco perto da comida. Dormir de um lado só por um ano, para que as pessoas vejam ali como que seria o cativeiro. Depois outro tempo do outro lado, andando com roupas rasgadas, tirava uma parte do cabelo, deixava a outra, para representar o que aconteceria no cativeiro. Tantas coisas, irmãos, que nos provam, como diz o apóstolo Paulo, muitas vigílias, muitos jejuns, fomes, noites sem dormir, perigos de salteadores, perigos de estradas, perigos de feras, naufrágios, apedrejamentos, açoites, prisões. Porque buscar em primeiro lugar o reino de Deus, irmãos, é muito mais importante até do que o nosso bem-estar e a nossa vida. O salmista diz, Davi, possivelmente sendo perseguido, e ele fugiu para o deserto ali, e ele olhou para aquela terra seca, rachada, sentindo fome, sentindo sede. Diante daquele calor exaustivo, aí ele escreve um salmo que diz: a tua graça é maior do que a vida. Como de carnes, a minha alma, ela se farta no Senhor. A minha alma sente suspiro pelo Senhor. Ela deseja, ela almeja estar com o Senhor. Então você vê, ele não está pedindo uma sombra,
Ele não está pedindo a água, ele não está pedindo uma carne, um banquete. Ele está simplesmente falando que por mais que essa terra aqui esteja árida, rachada, precisando de água, a minha alma está assim diante de Deus. Não é de água, mas é da presença de Deus. Amém? Então, irmão, já partindo aqui para a finalização. Aqui diz que esse Espírito, no verso 30, fomos selados para o dia da redenção. Romanos 8 diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que nada nos separará, nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem futuro, nem anjos, nem demônios, nem nenhuma autoridade, nem nenhuma outra criatura tem o poder de nos separar desse amor de Deus, porque esse Espírito está selado em cada um de nós, amém? É para o dia da redenção, irmãos, é o penhor da nossa herança, é a garantia de que o Senhor nos dará o reino de Deus. Então devemos refletir, frutificar o caráter do Espírito Santo em nossa vivência. Gálatas 5 vai dizer, não andar nas obras da carne, mas no fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Paz, alegria, refletir esses atributos, porque se o Espírito de Deus está em mim, irmãos, as pessoas precisam ver os frutos de que o Espírito de Deus está em mim. Precisam transbordar sobre nós de tal forma que seja impossível qualquer pessoa não ver. Até para um pecador cego, ele fala, nessa pessoa existe alguma coisa diferente. Sem gritaria, sem blasfêmia, sem malícia, pois o Espírito traz paciência, traz reverência, traz pureza, tira essa amargura que fica ali no coração. E no último versículo 32, vemos que Cristo Jesus é o modelo da nossa vida. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros em amor, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, Deus faz o bem a nós, faz o bem ao mundo, devemos também fazer bem uns aos outros. E o Senhor nos perdoou em Cristo Jesus, que também venhamos a perdoar uns aos outros. E que Deus nos abençoe, irmãos, e nos encha com o seu Espírito, e que venhamos a refletir o caráter santo de Deus no mundo e na igreja. Então, fugir de toda a aparência do mal. Lugares, músicas, links, né, na internet. Fugir. E não apenas isso, mas porque assim você pode ter um crente ali que não vive no pecado, mas também não faz absolutamente nada de significante nessa vida. Então, não apenas fugir de todo o mal, mas buscar formas de fazer o bem, oportunidades de fazer o bem. Como que eu posso fazer o bem hoje? Como que eu posso fazer o bem para aquelas crianças do meu bairro, da minha rua? O que eu posso fazer? Tem uns pedreiros ali construindo a casa do vizinho, fazer um suco, levar lá, orar com eles, falar de Jesus. Ou apenas cumprimentar e levar aquele suco bom, água gelada, um biscoitinho, né? Consolar os aflitos, ajudar os necessitados, fazer diferença na vida de alguém, de uma criança, de um idoso, limpar de graça a casa de alguém, algum necessitado. Ir na porta de alguma faculdade, levar um violão, louvar o Senhor, na praça. Carregue folhetos com você no bolso, na carteira. Aproveite as oportunidades. Mercado, posto de gasolina. Onde você for, você vai ter ali. Ó. Você passa o cartão e passa o folheto também junto. Fala, um Deus te abençoe, vou orar por você. Qual o seu nome? Irmãos, nós estamos aqui para ser sal. O sal ele não fica preso no saleiro, não. O sal ele é derramado, irmãos, naquela panela fervente que é o mundo. Amém? Que Deus nos abençoe e obrigado mais uma vez pela oportunidade. Queremos agradecer, né? Já estamos na despedida, mas eu e a irmã Lorena e os irmãos que vieram comigo agradecemos muito pelo convite, pela oportunidade, pelo carinho que os irmãos têm demonstrado por nós. E esperamos um dia retribuir também. E Serranópolis está
de portas abertas também. Eu já falei com o Murilo, vocês cobram o Murilo, o Papa, que tem essa autoridade aí, para levar os irmãos lá, fazer um movimento com os jovens. Os irmãos de Rio Pardo foram lá, e esses meninos evangelizaram a cidade quase inteira lá. Ainda deu tempo de tomar banho de rio, acender uma fogueira, tocar violão. Foi uma bênção, viu, irmãos? Deus abençoe. Estamos lá aguardando. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Perdoe também qualquer coisa. Irmãos, nós vamos cantar Brilhar por Ti. Vou pedir aos irmãos que se coloquem em pé. Vamos cantar com muita alegria, diante dos desafios que nós ouvimos, desafios dentro da palavra do Senhor, e também práticos, né? Ver um jovem com a sua vida dedicada ao Senhor deve servir de desafio para os mais jovens e para todos nós. Não sei se Lorena deu uma palavra esses dias. Quiser falar um pouquinho? Quer? Então vamos ouvir Lorena dar uma palavra. Se for como Joana, né? Aí vocês já conhecem Joana, mas acho que não. Lorena é criança da nossa época lá, né, Lorena? Fez parte daquele grupo nosso. Bom dia, irmãos. Tenho 30, 40 minutos por aí? Tá bom. Só passando para agradecer aos irmãos por todo o acolhimento, todo o cuidado. Sempre que a gente vem aqui, somos muito bem recebidos. Às vezes, a gente tem que ficar dormindo às 3 da manhã, assim, né? O pessoal tortura a gente um pouco, mas é por uma boa causa. Vocês são bênçãos, eu estou impressionada com a disposição, com o ânimo de vocês, com o cuidado também do pessoal da cozinha, de manter a limpeza, de estar sempre servindo. Vocês me abençoaram muito nesses dias e eu espero estar presente nos próximos retiros também. Obrigada, viu? Amém. Ela foi rapidinha, hein? Vocês estão acostumados com Joana? Vamos cantar, irmão, Brilhar por Ti? Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas é o único Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. Por isso mesmo eu preciso orar, que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar, mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá forças pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar.
Deus. Curva a sua cabeça, irmãos, para nós orarmos. Como já foi falado, nosso último culto, o acampamento ainda não terminou. Terá ainda diversas atividades, terá ainda o almoço, depois à tarde, banho de piscina, então tem bastante coisa. Mas agradeço a Deus por tudo que Ele já nos permitiu até aqui. Louve ao Senhor pelos desafios que nós ouvimos, pela maneira como Deus tem direcionado os nossos acampamentos, mudando inclusive a visão, não apenas um momento de congraçamento, mas um momento de despertamento, de envolvimento espiritual. Os desafios que nós temos aprendido, a maneira como Deus, por graça, tem falado conosco e nos desafiado. Tem diversos grupos aqui representados, já tem irmãos com filhos mais maduros, já tem casais novos, tem casais que estão preparando para o casamento, já tem filhos de crentes, adolescentes, e nós somos desafiados pelo texto que nós temos visto para uma vida de acordo com o princípio, o padrão do Senhor. Muito provavelmente, diversos de nós somos frutos de uma realidade que é imposta pelo mundo, onde falar, agir de forma com ira, usar de maledicência, de maldade, e nós trazemos isso do nosso convívio antes de Cristo, mas nós fomos desafiados na palavra do Senhor, a de que o nosso proceder é diferente, a nossa vida individualmente é diferente, há troca aquilo que é ruim por aquilo que agrada ao Senhor, abandona a mentira, fala a verdade, não furtar, trabalhar agora com propósito para ajudar outras pessoas. Então peça a Deus que esse seja o desafio. Se você está pensando em formar um lar, peça a Deus que o seu lar seja formado assim, com sinceridade, nada de mentira, valores errados. Se pensa talvez no futuro em ter um namoro, pense nisso, fazer da forma certa, dentro dos padrões de Deus. Quando chegar o casamento, peça a Deus que seja um lar estabelecido na presença dEle, onde impere a vontade do Senhor, onde os filhos sejam educados de acordo à vontade de Deus, onde os princípios e os valores de Deus que chocam esse mundo possam ser seguidos a cada instante. Clame a Deus por isso. Se você já está se esforçando por isso, pela educação de seus filhos, pela presença de Deus no seu lar, pela comunhão com o cônjuge, peça a Deus que Deus continue por graça fortalecendo. Uma igreja forte é fruto de famílias fortes, é fruto também de indivíduos fortes diante do Senhor. E se porventura, em algum momento, qualquer uma das coisas que fora dita pelo apóstolo Paulo e foram apresentadas pelo pastor Adriel nessa manhã, tem tentado tomar a sua vida lá na sua faculdade, lá no ambiente no qual você está, lá no ambiente que nós estamos constantemente inseridos, algo que tem nos tentado para afastar do Senhor, dos princípios do Senhor, dos valores do Senhor, peça a Deus que Deus por graça possa lhe fazer vencer. Não se deixe ser corrompido pelo mal, mas vence o mal com o bem que é o Senhor Jesus Cristo. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença santa. Nós te agradecemos porque temos percebido a bondade do Senhor sobre nossas vidas todos esses dias, desde quando nós estávamos nos preparando. Nós te agradecemos porque até aqui nós temos sentido em tudo a tua presença santa, o teu cuidado, Senhor. E quando isso acontece, é algo que vem da parte do Senhor, querendo trabalhar, querendo falar em nossas vidas, Pai amado. Santo Deus, em nome de teu Filho Jesus Cristo, abençoe cada pessoa que está aqui, criança, junior, adolescente, jovens casais, meu Deus, casais mais amadurecidos. Pai amado, faz de nós um povo fortalecido e preparado de acordo com aquilo que o Senhor deseja. Retira de nós tudo aquilo, Senhor, que tem nos afastado de uma comunhão mais sadia com o Senhor. Em nome de teu Filho Jesus Cristo, Pai, faça que a tua igreja seja fortalecida diante do Senhor. Crentes que dão testemunhos, como de forma prática foi falado, na entrega de um folheto, no oferecimento de um copo com água para alguém,
no auxílio a quem quer que seja, Pai amado. Nos faz diferente deste mundo, diferente dos valores. Talvez alguma espécie de mágoa, de ira, de cólera, como o texto apresenta. Ó Deus, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, o Senhor não quer que nós sejamos guiados por essas coisas, mas o Senhor quer governar plenamente a nossa vida e o nosso ser, e isso pedimos a Ti, Pai amado, em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Deus, pelos irmãos que estão na área de organização, de cozinha, de tantas coisas, meu Deus, tudo quanto tem sido realizado, que o Senhor continue abençoando esses irmãos, cada um para a honra e glória de Teu nome santo, Pai querido. Mais uma vez eu quero orar ao Senhor em favor dos donos deste ambiente, deste local, que sempre tem nos cedido, e pedir ao Senhor que, por graça, fale ao coração de cada um, Senhor. Os irmãos relatam, meu Deus, da maneira como eles tentam fazer o melhor, e nós cremos que eles estão fazendo isso por causa do Senhor, e nosso pedido é que o Senhor, por graça, fale aos corações, meu Deus. Traz salvação, Senhor. Opera a maior de todas as bênçãos, Pai querido. Muito obrigado, meu Deus, por todos os cultos. Muito obrigado pela vida do pastor Adriel, da esposa, pelo trabalho que eles estão realizando ali em Serranópolis. Desde quando nós estivemos no início daquele trabalho, a igreja sempre esteve próximo. Nós ficamos alegres, Senhor, com os batismos, porque nós estávamos desde o início daquele trabalho, acompanhamos com os primeiros missionários ali, e nós te agradecemos por estar usando esse jovem casal naquele local. Que o Senhor continue abençoando-os para a glória de Teu nome santo. Eu oro ao Senhor em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu saí ontem e não vi o jogo terminar. Quem ganhou o jogo? Foi o time de Charles? Foi o time verde? 7-1? Charles fez 3 gols. Foi. Acho que o jogo dos que eu vi foi o melhor que eu vi. Aparentemente, né? Só tinha jogador bom. Quem foi eleito o melhor jogador? Quem foi? Acho que foi Johnny, foi? Melhor jogador foi quem? Júnior? Eu vi os cabra bom. Micael é bom, Kleber é bom, Júnior eu vi jogando é bom. Johnny fazendo exercício foi excelente ali, se exercitando. O artilheiro então foi Charles, né? Charles é o dono da bola, é o dono das camisas, filma, e ainda fez 3 gols ainda, o cabra é bom. Irmãos, faltou a eleição aquele dia das indumentárias, né? Eu vou dar o meu voto aqui. Eu acho que quem ganhou foi Murilo, eu acho. O Papa. Depois, o meu voto é para Lutero. Cadê? Lutero está aí? Olha lá, Lutero está lá, tá vendo? Depois o bispo Edir Macedo, que ficava pedindo dinheiro. Edir Macedo, no meu voto, está igualzinho lá cadê Karen? Cadê Karen? Karen não está aí. Olha lá, a Madre Teresa de Calcutá. Depois vocês fazem os votos de vocês. Mas graças a Deus por tudo que vocês fizeram, tanto detalhe, tanta coisa bacana. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe o pastor Adriel, Lorena. Já estão convidados para o próximo, né? Se puder estar conosco, será uma bênção. O nosso culto está encerrado, os irmãos podem seguir aí nas tantas outras atividades. Deus abençoe, irmãos.